Para mim é sempre bom estar com vocês, agregados na qualidade de igreja, para juntos ofertarmos a Deus um culto que venha de fato glorificá-lo. É um momento épico, é um momento singular, é um momento solene, sublime e seleto. É um momento onde nós iremos ouvir a voz de Deus pelas sagradas letras. Graças a Deus a nossa irmã Márcia já está de volta, fez uma viagem delongada, sentimos muito a sua falta, mas que bom que você regressou e está entre nós outra vez. Deus abençoe. Conosco se encontra por nome agora, hein? O nosso irmão Givanildo, graças a Deus, conhecido nosso de longa data, ficou de vir ao culto e graças a Deus nos surpreendeu, chegou até cedão, hein? Quando eu cheguei aqui, ele estava na porta aguardando. Deus te abençoe muito, muito bom te receber. O nosso senhor Gilson, um guerreiro, está lá no fundo, ele congrega na Adventista, é vizinho nosso e hoje veio aqui na Batista. Deus te abençoe, muito bom conhecer o senhor e te receber, tá bom? Também conosco o jovem Kevin, mais uma vez, graças a Deus, veio ali com Esté, Deus te abençoe. Júlio e Agnes, jovens da palavra, como é bom tê-los entre nós. Cleiton e Julie estão aferrados, nos ouvem de forma assídua no programa Bíblia em Foco, e algumas quartas-feiras de forma ininterrupta, eles têm vindo aqui com avidez para aprender conosco a palavra. Deus abençoe vocês. Nosso irmão Renato, graças a Deus, eu creio que logo vou deixar de apresentá-lo, e vocês vão entender aí mais ou menos o que é. E o nosso guerreiro Cláudio, que é o esposo da irmã Sheila. Como é bom, meu amigo, te receber, estamos aqui juntos, adorando a Deus e aprendendo a Bíblia. Pois bem, aquela que seria uma minissérie tornou-se uma série de pregações. Estamos aí discorrendo acerca da regeneração e suas evidências. E Deus tem feito proezas nos corações. Muitos irmãos interagindo, falando do que essa série de pregação tem desencadeado na sua vida. Curiosamente, um irmão na quinta-feira de manhã mandou uma mensagem, parafraseando mais ou menos assim: pastor, dormi como nunca, estou de alma lavada. Deus seja glorificado. Eu quero começar minha fala lendo um texto. Abri a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Não iremos pregar o texto, apenas para nós preludiarmos com segurança a nossa fala. 2 Coríntios 5,17 é um texto bíblico conhecido, que lança luz para o que nós temos aprendido até aqui. Diz o apóstolo Paulo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa, um pecador, se une a Cristo em fé e arrependimento, ele se torna uma nova criação, uma nova criatura, de sorte que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós iremos repassar o que nós já vimos até aqui de relance. Vocês sabem que a repetição é a mãe da retenção. Se você quer reter, se você quer apreender, você precisa repetir. Então nós iremos em relance, recapitular o que já vimos até aqui. O plano de pregação que nós organizamos para pregar nessa série é composto de 5 tópicos maiores. Primeiro, o significado da regeneração. Eu posso testar a sua memória esclarecida? O que significa a regeneração? Alguém se habilita? Novo nascimento, vem do grego palingenesia, e significa novo nascimento, nova vida que Deus comunica na vida daquele que crê. Nós também estudamos sobre a necessidade da regeneração. Vimos que a maior necessidade do ser humano sem Jesus é nascer de novo. Ele até pode precisar de saúde, dinheiro, família, mas a sua necessidade urgente, premente, é nascer de novo. Quem não nasce de novo, quem não nasce de Deus, quem não nasce do alto, não pode entrar no reino dos céus. Foi isso que Cristo disse em João 3, versículo 3 e versículo 5. Vimos também os meios da regeneração. Nós discorremos aí as 2 forças operacionais que geram a nova vida na vida de um pecador. Quando a pessoa ouve o evangelho, crê, se arrepende, Deus infunde vida espiritual. O homem que até então era desprovido da vida de Deus, agora recebe em si a vida de Deus. E as 2 forças são
o Espírito Santo, Tito 3, versículo 5, e a palavra da verdade, Tiago 1,18, 1 Pedro 1,23 e por aí vai. Vimos o momento da regeneração, quando uma pessoa nasce de novo, quando ela se converte, vocês se lembram? Então a fé somada ao arrependimento é igual à conversão. A pessoa crê, se arrepende, ela é convertida e regenerada de forma instantânea. E nós estamos nos debruçando nas últimas quartas acerca das evidências da regeneração. Todos aqueles que verdadeiramente foram regenerados, todos aqueles que de fato são nova criatura, eles devem trazer consigo algumas evidências, algumas marcas que comprovam que de fato ele nasceu de novo. Tem pessoas que estão convencidas que são cristãs, mas não foram convertidas. O coração é o mesmo, petrificado. A natureza pecaminosa reina no seu ser. Porque algumas pessoas entraram nas igrejas cristãs evangélicas, não pelo caminho da conversão, mas pelo caminho da conveniência. Ouviu uma mensagem palatável, açucarada, supostamente creu, tem 10 anos, 20 anos na igreja, só que dentro dele não aconteceu ainda o que nós estamos estudando, a regeneração. Então são pessoas que fizeram algumas reformas externas, mudaram alguns hábitos, mudaram algumas coisas no estereótipo, mas o coração é o velho pecador de sempre. E nós estamos contando com a graça de Deus, porque se porventura entre nós, algum irmão que ao olhar para as evidências da regeneração concluir, pera lá, eu não nasci de novo, a nossa esperança em Deus é que essa pessoa crê em Jesus de verdade, se arrependa de verdade e receba de Deus nova vida espiritual. Quais foram as evidências que nós já discorremos até aqui? Vamos vê-las? O testemunho do Espírito Santo. Então, um crente verdadeiro, ele conta com essa evidência. O Espírito de Deus, conforme Romanos 8,16, testifica com seu Espírito que ele é filho de Deus. Então, uma evidência da regeneração. O testemunho interno do Espírito Santo. Vimos que a fé que Jesus é o Cristo é uma outra evidência. Se a pessoa tem um entendimento errado acerca da identidade de quem é Jesus, isso pode dizer muito acerca da sua condição espiritual diante de Deus. Jesus é o Cristo, conforme 1 João capítulo 5, versículo 1. Terceira evidência, a obediência. Vimos que com base em 1 João capítulo 2, versículos 3 ao 5, um salvo, ele tem uma vida marcada pela obediência. Ele não é salvo pela sua obediência, ele é salvo pela obediência de Cristo. Cristo, como nosso representante, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, quem se converte, quem deposita a sua vida a Jesus, é salvo pela obediência de Cristo, mas é habilitado a viver uma vida de obediência crescente. Pastor, eu sou cristão e tento e não consigo obedecer a Deus em nada. Possa ser que você é um natural, um irregenerado, uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Porque o salvo, conforme a Bíblia, vive uma vida adjetivada, caracterizada pela obediência também. A busca pelas coisas do alto. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem nasceu de novo, dá prioridade para Deus, seu reino, sua vontade, seu querer, seus interesses. Se porventura você nunca consegue dar prioridade para Deus, o indicativo pode ser: talvez você nunca nasceu de novo. É duro falar isso? Claro que sim, mas é a verdade que liberta. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que têm nos ouvido com frequência e ficam até assim um tanto assustadas. Nossa, como o pastor fala aquilo, o pastor está aqui para preparar um povo para morar nos céus com o Senhor. A gente não quer entreter vocês, a gente não quer fazer vocês se divertir. Nossa, fomos no culto ontem, o pastor nos fez sorrir tanto.
O pastor é descolado, não, o pastor aqui é um servo de Deus e da igreja, e precisa preparar a igreja como uma noiva pura, para se encontrar com o noivo, que é Cristo. A perseverança é uma outra marca característica típica de um salvo. Quem é salvo, ele persevera, porque conforme 1 João 3,9, há dentro dele a semente que cremos ser o Espírito Santo da verdade. Ele persevera, não para ser salvo, mas porque um dia ele foi salvo. A perseverança é uma outra marca, uma outra prova, uma outra evidência da regeneração. Vimos 2 quartas-feiras que a pureza moral é uma outra evidência na vida do regenerado. Uma pessoa que nasceu de novo, nasceu de Deus, ele tem uma pureza moral acentuada. Pecador, ele continua sendo, mas ele luta com veemência contra os efeitos do pecado. A sua meta é glorificar a Deus e se conformar a Jesus Cristo. Ele então tem uma vida marcada pela pureza moral. Uma perguntinha para a gente entrar no tópico de hoje. Como está a sua vida moral? Tudo nos conformes pela graça de Deus? Avancemos então. O amor aos irmãos. O amor aos irmãos é uma outra prova, uma outra evidência da salvação. E eu quero afunilar o máximo que eu puder. Se porventura eu não conseguir terminar hoje, não teremos nenhum problema de postergar o restante para a próxima quarta. Eu quero afunilar, eu quero ser detido, minucioso, eu quero informar a sua mente, alimentar a sua alma e conduzir pela Bíblia os seus passos. Então veja, o amor aos irmãos é uma outra evidência, uma outra prova da regeneração. Quem nasceu de novo, quem é convertido de verdade, ele ama os seus irmãos. Então nós iremos nos movimentar em 4 direções. Primeiro, base bíblica. Será que a Bíblia diz que um cristão que nasceu de novo, ele vive uma vida marcada pelo amor? Ele ama os irmãos pelo fato de ter nascido de novo? Nós iremos embasar na palavra de Deus essa assertiva, essa afirmação. Segundo, a capacitação. O cristão que nasceu de novo, ele deve amar os irmãos, mas ele já foi habilitado, capacitado para tanto. Não vai ser algo dispendioso, nossa, eu vou ter que empreender muita força para amar aquele irmão, para amar aquela irmã. Não, o cristão salvo já recebeu capacitação. Terceiro, exortação. Veremos que a Bíblia exorta o crente salvo a amar os seus irmãos na fé. Por fim, veremos algumas maneiras práticas com as quais o cristão pode denotar, revelar o seu amor para com o seu irmão na fé. Porque o amor cristão não é abstrato, não é estéril. Quem ama de fato, em verdade, ama em termos práticos e concretos. Vamos então por partes considerar a priori a base bíblica, o embasamento bíblico que prova que o regenerado, que o salvo, deve amar os seus irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, caso você a tenha, espero que sim. O nosso irmão Ilan vai espelhar o texto bíblico, você pode ler na sua Bíblia ou então no telão. Iremos ler 1 João 3, versículos 14 e 15. Vamos lendo e comentando e afunilando de forma pungente as verdades eternas. 1 João 3, versículo 15, melhor, 14 e 15. Lemos assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Como uma pessoa pode saber se ela passou da morte para a vida? Como uma pessoa pode saber que ela foi salva, regenerada? João é claro aqui, preciso. Nós sabemos, nós temos ciência, nós temos conhecimento que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Então aqui está mais uma prova, mais uma evidência da regeneração. Nós amamos os irmãos.
Nós sabemos que fomos salvos porque nós temos convicção que, de fato, nós amamos os nossos irmãos na fé. Mas, se alguém não ama, o texto prossegue, quem não ama seu irmão, permanece na morte. Quem não ama outro filho de Deus, uma vez que se considera um filho de Deus, permanece em trevas, permanece em escuridão, é natural, irregenerado, não nasceu de novo, é um pecador que está caminhando a passos largos para o inferno. Quem não ama seu irmão permanece na morte, é ímpio, é descrente. Assim como uma pessoa lá fora está caminhando a passos largos para a ruína eterna, porque não se converteu, aqueles que estão dentro da igreja, mas não amam ou não amam seus irmãos, na verdade, diz-nos o texto, permanece na morte, ímpio. O mesmo destino que um pecador lá fora receberá, aquele que está aqui dentro, que não ama o seu irmão, também receberá. O caminho será o mesmo. No 15, João nos dá um vislumbre de algo interessante acerca disso. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. O que é aborrecer aqui, pastor Alain? É odiar. Qualquer que odeia o seu irmão é culpado de assassinato diante de Deus, é homicida. Você percebeu como a Bíblia estreita a nossa vida? Não, pastor, eu amo todo mundo. Aí, João, vem cá. Você tem ódio no coração de alguém? Tem. Se sim, você é um homicida. O equivalente moral do assassinato é o ódio no coração. Tem pessoas que se dizem ser cristãs, mas pense em alguém que fez algo contra elas, o sangue ferve na hora. Pastor, só de lembrar, o sangue fica efervescido dentro de mim. Se você odeia, se você tem mágoa, ressentimento, amargura no seu coração, nos diz o texto, você é homicida. E sendo homicida, diz-nos o texto na sequência, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ele não tem vida de Deus, ele não tem vida eterna, porque ele odeia o seu próximo, odeia o seu irmão. Interessante, hein? Vocês viram que o amor aos irmãos é uma prova da salvação, da regeneração? Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se alguém não ama, permanece na morte. Vamos aprofundar. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja a forma terna com a qual João se dirige aos seus leitores. Amados, amemo-nos uns aos outros. Perceba, o amor cristão é recíproco, é mútuo. João diz, amados, amemo-nos uns aos outros. Você conhece um cristão que quer sempre estar na condição passiva? Ele quer ser amado, ele quer cuidado, ele quer atenção, ele quer zelo, ele quer que você demonstre que você o ama, que ele é importante, mas na oportunidade dele, ele não faz. João diz, amados, amemo-nos uns aos outros. As duas partes devem expressar amor. É curioso que a Bíblia nos fala sobre a sanguessuga. Ela tem duas herdeiras. Provérbios 30, verso 15, salvo engano. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dada. Não tem cristãos que se assemelham à sanguessuga. Eles não amam em termos práticos, mas querem ser amados. João diz, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. Quem ama é de Deus. Quem ama expressa o caráter de Deus, porque o amor vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você se recordou dessa palavra nascido aí?
gegenetai, nascido, é uma referência justamente à pessoa que é salva, regenerada, redimida, convertida. Então veja, quem ama é nascido de Deus, é salvo, é regenerado, é convertido. E mais, além de ser nascido de Deus, conhece a Deus. O que significa isso? Um cristão que ama, ele mostra que ele nasceu de Deus e tem comunhão com Deus. Interessante, não é mesmo? Ele é nascido de Deus e expressa que conhece, que tem um relacionamento, que tem comunhão com Deus. A palavra nascida aparece em 6 versículos nessa carta. Capítulo 2, 29, capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 4 e capítulo 5, versículo 18. Então, quando João fala nascido, você deve redobrar atenção. Espera aí, quem é nascido? Quem é salvo? Quem é regenerado? Aí é sinalizado pela expressão nascido. Quem é nascido de Deus aqui? Aquele que ama. Veja ainda o versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você se intitula como sendo um cristão, mas não ama, na verdade, você não conhece a Deus. Você não tem comunhão com Deus, porque Deus é amor. Olha comigo o capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Então, se você fala, eu amo a Deus, Deus é o amor da minha vida. E tem cristão que é romântico, viu? Chora. Meu Deus, eu te amo, apaixonadamente eu te amo. Mas odeia seu irmão, você não passa de um mentiroso. É o texto que está dizendo. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você não passa de um mentiroso. E o texto prossegue. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aí não faz sentido, meu amigo. Você declarar de forma romântica que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, que é filho de Deus também. Ah, você é mentiroso. Mas o texto prossegue, 21. E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então vejam, quando uma pessoa ama a Deus de fato, consequentemente, ela ama o seu irmão. Quando Cristo foi indagado acerca do maior mandamento da lei, qual foi a resposta de Cristo? Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí entra o versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, se um cristão diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não passa de um mentiroso. Vamos aprofundar. 1 João 5, versículo 1 agora. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Perceba. Se uma pessoa diz que ama a Deus, essa pessoa também tem que amar aqueles que nasceram de Deus também. Então, se você nasceu de novo na sua mentalidade, e você diz amar a Deus, como você vai odiar aqueles que também nasceram do mesmo Deus que você nasceu? Percebeu? Nessas alturas, o meu desejo é que o Espírito Santo quebrante nosso coração, que de fato nós possamos ser encontrados aqui como pessoas que amam os nossos irmãos na fé. Vamos ver agora João 13, João Evangelho, capítulo 13, versículo 35. Qual é a marca que a igreja tem, que distingue a igreja? A marca distintiva da igreja. É o vestuário decoroso? O vestuário decoroso vimos que deve ser prezado pelos crentes, sim ou não? Sim, mas não é a marca distintiva da igreja. Andar alinhado também não é, andar de Bíblia também não é. Qual é a marca distintiva
dos discípulos de Jesus. João 13, 35, lemos assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como a sociedade ímpia vai nos identificar como discípulos se nós não amarmos? Cristo é contundente aqui: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está a marca distintiva. Se você não ama, você não pode ser considerada como discípulos de Cristo. Porque os discípulos de Cristo são marcados pelo amor. Eles se amam entre si, eles cuidam um do outro. Não é um amor que fica na filosofia, na lucubração, na imaginação. É um amor que é evidenciado. É um amor, como veremos mais adiante, que é provado. Então eu mostrei para vocês, à luz da Bíblia, o embasamento que prova que o salvo deve amar os seus irmãos. Todos me entenderam bem? Então o cristão fala mais ou menos assim: olha, pastor, tem aquele irmão na igreja que parece que o meu sangue não bateu. Já ouviu alguma coisa assim? Por alguma razão que eu não sei, mas eu não gosto muito daquele irmão, não. Irmãos, de fato, nós como cristãos temos uma sensibilidade para perceber quando a pessoa é maliciosa. Tudo bem, mas segundo a Bíblia, se é irmão na fé, por mais limitado que seja, você deve amar. Pessoas que ficam assim de largo, distante, não, eu não fui com a cara daquele irmão, não. Você precisa rever seus conceitos. Você precisa fazer uma check-up da sua conversão. Talvez, se você nutre isso na sua mente, na sua alma, pode ser um indicativo. Eu não sou crente, não. Eu não sou convertido, não. Eu não sou salvo, não. Porque o salvo, ele ama os seus irmãos na fé. Vamos, então, agora para a capacitação. Então, vocês viram que o que eu estou falando está na Bíblia, ok? Vamos então ao segundo tópico aí, a capacitação. Olha o próximo slide. Capacitação. Você olha para essa verdade, que o cristão tem que amar, porque se ele não amar, ele não é crente. A gente fica até surpreendido com esse fato. Nossa, então e aí, aquele irmãozinho que eu não gosto, parece que o sangue não bate, e agora? Passou, mas não é fácil amar, pastor. Em nenhum momento eu falei que é fácil, falei? Não. Eu mostrei para vocês a fundamentação bíblica que prova que um salvo ama os seus irmãos. Foi o primeiro ponto que eu trabalhei. Só que o segundo diz respeito ao fato de que o crente, ele é capacitado a amar. Então veremos daqui a pouco que o cristão é exortado a amar. Só que eu quero trabalhar com vocês com brevidade que antes disso ele é capacitado primeiro. Então ele não vai fazer algo, ele não vai forçar o amor. Ele já foi capacitado a amar. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela nasce de Deus, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito de Deus gera amor no seu coração. Por você mesmo, você pode ser desprovido. Por nós mesmos podemos ser desprovidos, mas temos em nós Deus Espírito Santo que nos habilita a amar. Eu quero verificar na Bíblia esse fato em dois textos. Primeiro, Romanos capítulo 5, versículo 5, e depois Gálatas 5, 22. Vamos lá. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando uma pessoa se converte, ela é selada com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. E quando o crente é selado com o Espírito Santo da promessa, é derramado em seu coração o amor de quem? O amor de Deus. Então, se ele deve amar, é porque, primeiro, ele foi amado por Deus. Segundo, o Espírito Santo, que nos foi dado, derramou em nosso coração o amor de Deus.
Então, se você é salvo, se você é um cristão genuíno, não venha com essa, pastor, mas eu não consigo. Consegue sim, porque a capacidade não é peculiar nossa, a capacidade vem de Deus. Já foi derramado em nosso coração o amor do Pai pelo Espírito Santo. Outro texto, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós não temos aqui frutos do Espírito. Nós temos fruto em relação às obras pecaminosas, Gálatas 5:19-21, no plural, obras da carne. Mas em referência ao Espírito Santo, aquilo que ele gera em nós, não é frutos, é fruto. Nesse caso aqui, para a gente ilustrar, pense em uma tangerina. Pensou? Você compra ela, você tem uma fruta ali. Mas quando você abre, você tem vários gomos. Ilustra bem isso aqui. O fruto é um só, mas composto de várias virtudes cristãs. E a primeira da lista é amor. Então, se você tem um Espírito Santo, o que ele gera no seu ser? Essas virtudes, inclusive o amor. Você deve amar, como veremos aqui, como sendo uma demonstração da sua salvação, sim, mas primeiro você foi capacitado a amar. Não vai ser algo que você vai ter que forçar, pastor, eu tenho que me consumir. Não, é algo que será natural na vida do cristão, que tem o fruto do Espírito Santo. Vamos agora ao terceiro tópico, a exortação. Então vimos a base bíblica, a capacitação, veremos agora a exortação. Os crentes são exortados a amar uns aos outros. Vamos começar com João 13:34. Segura aí que daqui a pouco o negócio vai esquentar. Vai se alimentando, vai processando, vai assimilando, que daqui a pouquinho a gente vai colocar em xeque, se nós amamos de fato em verdade. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Se você me ouviu pregar na rádio, aquele sermão sobre a essência da lei, o maior mandamento da lei, você vai se lembrar que eu citei um texto de Levítico, que fala que o cristão deve amar, ou o servo de Deus, deve amar o seu irmão, o seu próximo. Alguém se lembra? Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Não é assunto apenas do Novo Testamento, já era trabalhado no Antigo Testamento, mas porque Cristo disse, um novo mandamento vos dou. Já não tinha? Por que é novo? Interessante, não é mesmo? Já tem um mandamento, mas ele fala, um novo mandamento vos dou. Vamos ao texto. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. É novo por quê? Porque agora o padrão é o padrão do próprio Cristo, por isso novo. Da mesma maneira que Cristo nos amou, devemos amar os nossos irmãos. É mandamental, é imperioso. Cristo, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele emite uma ordem clara para o seu povo. Vocês devem se amar entre si, como eu vos amei a vós. Não é uma opção, não é uma sugestão dada por Cristo, não é uma opinião do Senhor, é uma prescrição. Ele mandou, está mandado. Então não vai adiantar você dizer, Cristo, tu és meu Senhor. Ele mesmo faz uma pergunta desconcertante em Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Pode parar, para de show. Senhor, Senhor, mas não quer obedecer? Tem que obedecer. Aqui temos uma exortação explícita, clara. Devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Vamos aprofundar? Romanos 12:9-10. Está escrito, o amor seja não fingido. Ou seja, o amor não pode ser fingido. O amor falso. Um cristão que ama o outro com falsidade. Não, o amor aqui deve ser sincero. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja como o amor aqui é qualificado. Não é amar de qualquer maneira. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com ternura, com sinceridade, com intensidade. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor de cristão, amor de irmão na fé, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja como o amor cordial, ele é expresso aqui. Ele leva o cristão a fazer o quê? A preferir em honra os outros. Esse texto aqui desbanca o orgulho. Não, eu sou. Se diz que devemos amar uns aos outros de forma cordial, de forma terna, com intensidade, com sinceridade, preferindo em honra uns aos outros. Um cristão que ama, olha para o outro, sabe como? Com olhar de nobreza, com olhar de honra, por mais simples que ele seja. Você olha para ele como seu irmão na fé, como filho do mesmo Deus, como aquele que é co-herdeiro com Cristo também. Então você vai olhar com olhar de honra, de nobreza. 1 Pedro 4:8. Esse aqui, se der certo, hoje eu termino de pregar na rádio, né? Desde segunda-feira que estou tentando terminar esse texto lá na rádio. 1 Pedro 4, do 8 a 11. Aí na segunda-feira, 8 e 9. 7 e 8. Ontem seria 9 a 11. Aí ontem tem um problema técnico que você acompanhou. Mas tomara a Deus eu consiga terminar esse texto hoje, não é? Mas, sobretudo, no versículo anterior, Pedro está dizendo que os irmãos deveriam ser sóbrios e vigiar em oração. Aí entra o 8, mas sobretudo. Essa expressão mais sobretudo indica algo sumamente importante. Mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros. Aqui Pedro não quer colocar o amor acima da oração. Ele quer dizer que a esfera que você vai orar, que você vai ser sóbrio, deve ser o amor. Que amor que um cristão deve ter um para com o outro? Ardente. Sabe o que significa isso? No original grego, esticar-se. Significando aqui um amor que não falha. Imagina aí um atleta na corrida. Ele estica todos os seus músculos, dando o máximo de si para ganhar. Ele quer chegar lá na reta final. Ele vai esticar todos os seus músculos com intensidade. Eu tenho que chegar lá. É esse tipo de amor que devemos ter uns para com os outros. Ardente, intenso, genuíno, com veemência. Não é amar da boca para fora. É você amar de fato e em verdade. Vamos ler também João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós temos aqui ordens expressas que o cristão deve atentar. Então eu estou sendo genérico aqui. Irmão, você deve amar os seus irmãos na fé. Irmã, você deve amar os seus irmãos na fé, se de fato você é uma cristã, se de fato você é um cristão. Na Bíblia Sagrada, o amor é apresentado também como sendo uma dívida que o cristão tem. Pense em uma dívida, pensou? Talvez muitas, nem veio na sua cabeça agora. Mas uma dívida que temos para com o nosso irmão, para com o próximo, é o amor. Vamos ler Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Opa! A ninguém devais coisa alguma. Pastor, esse texto proíbe o cristão comprar parcelado? Não. Alguns intérpretes ao longo da história, salvo engano, Spurgeon, ele era da opinião que o cristão não poderia comprar nada parcelado, à vista. Mas esse texto não está proibindo você fazer uma compra parcelada. Está proibindo, por exemplo, você comprar e não pagar, ou poder pagar na data e não pagar na data. E se você quer saber mais sobre isso, revisite a última aula, hein?
onde nós falamos sobre aquela questão que se eu não posso pagar, devo dar satisfação, então o próximo mês não posso pagar, vou procurar uma maneira prática para me quitar minha dívida. Diz-nos o texto, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Você, irmão, deve aos seus irmãos na fé, amor é uma dívida que você tem. Assim, quando você está com uma dívida e você quer quitar, você precisa ter em mente, eu tenho uma dívida com meus irmãos na fé. É o tempo todo você quitando, você expressando amor. Vocês me entenderam bem? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Quem ama aos outros cumpriu a lei, porque o amor é a essência da lei. Vamos ler mais um texto para a gente finalizar a exortação e para as maneiras práticas. Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o quê? O vínculo, o elo da perfeição. Todas as demais virtudes cristãs que os cristãos devem desenvolver, viver, praticar, expressar, tem como cinto, o elo, o amor. O amor vai ser o cinto, a base que vai sustentar as demais virtudes cristãs. Então, se você não ama em primeiro lugar, as demais virtudes não farão sentido. Porque o seu elo, aquilo que sustenta, aquilo que amarra, aquilo que une, é o amor. Você pode fazer o que for. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, vamos lá rapidinho. 1 Coríntios 13, você pode profetizar, você pode cantar, você pode ensinar, fazer prodígios, maravilhas. Sem amor, tudo inútil. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, é tudo debalde. Ah, eu canto bonito, não ama? É em vão. Ah, mas eu prego que é uma beleza, não ama? Em vão. Eu evangelizo e não deixo uma alma escapar, não ama? É em vão. Eu não falto um culto na igreja, não ama? É tudo em vão. O amor é o cinto que amarra as demais virtudes cristãs. Todos me entenderam bem? Por isso que Paulo arremata em 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Maravilha. Então vimos a base bíblica, a capacitação e a exortação. Vamos agora para as maneiras práticas. Maneiras práticas. O slide ficou bonito, hein? Fiz hoje para nós, para a gente meditar. Fiz hoje. Maneiras práticas. Em primeiro lugar, como você pode, pastor? Eu creio que eu amo. Pastor, eu creio que eu tenho capacidade, como aprendemos, de amar. Eu sou uma pessoa amorosa, é mesmo? Vamos agora fazer uma prova desse amor que você diz ter pelos irmãos na fé. Primeira maneira que você pode expressar que você ama os seus irmãos na fé é pela empatia. Você é um cristão apático ou empático? Você tem o costume de se colocar na situação dos outros? Ou se está tudo bem contigo, se seu umbigo está tudo ok mesmo. A empatia é uma capacidade da pessoa sentir o que a outra sente. É como se você fosse colocar na pele da outra pessoa. Se a outra pessoa, que nesse caso são os cristãos, estão alegres e você é empático, você vai fazer o quê? Se colocar na situação e se alegrar. Se os irmãos estão sofrendo e você é empático, você vai fazer o quê? Sofrer também. Vamos para a Bíblia, para os textos, e depois vamos trabalhar nas implicações. Romanos 12, versículo 15, em primeiro lugar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse texto aqui é surreal na vida de muitos cristãos. Porque são
isolados, egocêntricos, eles querem viver para a glória de Deus, mas não têm uma vida em comum com a igreja de Deus. É inviável, é impossível. Eu te pergunto, você vive esse texto? Você se alegra com aqueles que estão alegres e chora com aqueles que choram? Então, um cristão que ama de fato, porque ele nasceu de novo e é capacitado a amar, ele vai se alegrar com aqueles que se alegram. Vamos pensar aqui. Os irmãos estão alegres na igreja, eu tomo conhecimento da alegria deles, devo fazer o quê? Rapaz, quero ver que dia vai chegar a minha vez. Você deve se alegrar. Primeiro, porque você reconhece que seu irmão está feliz, alegre, conquistou alguma coisa, é porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. É Deus quem fez os irmãos felizes. Mas você olha para o seu irmão na fé, seu concidadão, seu patrício na fé. E você deve se alegrar com ele porque você o ama. Alegrai-vos com os que se alegram. Vamos afunilar aqui. Vamos pensar em um irmão que está na igreja, ele ouviu o evangelho, ele está na fé, e o presbitério preparou esse irmão para o dia do batismo. Ele vai se batizar no próximo domingo. E esse irmão está muito alegre, esse irmão está muito feliz. Ora, ele se identificou com Cristo, ele quer de forma pública expressar a sua fé em Jesus. Aí chega o dia do batismo. Quando chega lá, meia dúzia de irmãos. Aquele irmão que a gente orou tanto para Deus salvar as almas, ele veio. Nós oramos tanto, Senhor, salva almas, nós até pregamos na rua, ele veio. Se converteu, foi discipulado, chegou o dia do batismo. Quando chega lá, meia dúzia de irmãos. Será que esse irmão vai ficar alegre ou triste? É o dia dele. Ele quer expressar publicamente que ele ama Jesus, que a sua vida pertence a Jesus. Mas cadê os irmãos que deveriam se alegrar com ele nessa hora? 6 irmãos. Quando a gente vai para a vida prática, a gente percebe que a realidade é outra, irmãos. Aqui na igreja é o seguinte, batismo não é uma agenda do presbitério. Batismo na igreja é agenda da igreja. Eu não digo nada quando o batismo é de súbito, como aconteceu recentemente. Mas geralmente é mais de um mês, a igreja informada. Os irmãos devem se programar, colocar na agenda, olha, tal domingo, fulano de tal, ciclano, estarão muito alegres, é o batismo deles. E eu, que os amo, me alegrarei com eles, estando ali presente. Vocês perceberam? Um casal na igreja, Deus abençoa a irmã, ela concebe, a criança nasce. Olha que benção. A criança cresce na igreja e está na idade de se batizar. Pastor, eu quero, opa! Aí já tem uma idade fixa, estabelecida, que a gente vai passar para vocês, a gente atualizou essa questão da idade. Chegou o momento. A mãe, o pai, imagina a alegria. Minha filha vai se batizar domingo. Aí chega no dia do batismo, quem está lá? Meia dúzia de irmãos. Mas os pais estão felizes. A filha do casal está feliz. E aonde estão os irmãos que dizem amar para comungar esse momento de alegria? Não vieram. Sabe o que acontece em nossos dias atuais? É os irmãos não terem isso aqui na prática, o amor prático. É o amor que fica na cabeça. Ah não, mas terminou o culto, apertei a mão do irmão, fui embora. Só isso. Que amorzão, hein? Em termos práticos, quando tiver batismo aqui na igreja, você precisa agora colocar em ação. Vai ter batismo na igreja. Pecadores que querem publicar sua fé em Cristo no ato batismal. Vou me programar e vou me alegrar com a igreja e principalmente com os batizantes. Alguém me entendeu aqui? E tem pessoas que o filho do irmão vai ser batizado, ele não vai não. Pode ir, mas não vai. Mas quando chegar o dia do filho dele se batizar, ele tem em mente o seguinte, a igreja vai estar lá, todo mundo. Aconteceu aqui na igreja já, irmãos que puderam ir nos batismos, não foram. E quando chegou a vez da filhinha ou do filhinho,
O pastor está aqui, com alegria. Mas eu não posso nem cobrar dos demais irmãos. Se na vez dele e dela não fizeram nenhum esforço para estar presente, por que agora os irmãos devem se mobilizar? Claro, a gente vai pagar o mal com o mal? A gente paga o mal com o bem. Mas eu quero que vocês guardem isso na cabeça. Uma maneira prática de vocês se alegrar com aqueles que estão alegres. E quando tiver batismo, você vai participar? Tudo certinho? Então, tetelestai. Missão cumprida em relação a isso. Uma outra maneira de você expressar a alegria com os irmãos que estão alegres é o aniversário deles. O irmão faz aniversário e ele entende que foi Deus quem deu a ele mais um ano de vida. Ele está feliz. Eu completei mais um ano de vida na presença de Deus. Aí os irmãos da igreja, eu quero me dirigir especificamente aos membros e congregados da igreja, é colocado lá de manhã cedo no grupo, aniversário de fulano de tal. Eu sou membro da igreja, eu sou congregado da igreja, o meu irmão fez aniversário. No mínimo uma mensagem, meus irmãos, no mínimo uma mensagem. Nós somos uma família. Quando você felicita o irmão aniversariante, você não está bajulando o irmão. Meus parabéns, reconhecidos ambos, que foi Deus quem deu a ele a vida, a respiração e todas as coisas. Então vejam, para você colocar na sua mente, para você implementar maneiras práticas de você se alegrar com os irmãos, no batismo deles, do filhinho de algum irmão e também no aniversário. O irmão fez aniversário, fica atento no grupo da igreja. O irmão fez aniversário, pega o seu celular, liga para o irmão, mande uma mensagem, e essa é uma maneira prática de você expressar amor, se alegrando com aqueles que estão alegres. Mas em relação ao choro, vamos afunilar. Chorai com os que choram. Quando uma pessoa pode chorar? Alguns exemplos coloquei aqui. Velório. Antes de ser pastor, na qualidade de cristão, eu sempre procurei estar presente quando o irmão da igreja perdia um ente querido. E eu confesso que, para mim, o que é mais desafiador como pastor é duas coisas. Quantas coisas? Desmembrar alguém da igreja é um luto espiritual. Logo, logo a gente vai ter que fazer isso. Ia ser amanhã, se Deus permitir, na próxima quinta. Vamos desmembrar uma pessoa aqui da igreja. É difícil. É difícil. Geralmente, quando a gente faz a oração, seguindo o padrão bíblico, é choro. A gente perde o fôlego, ficamos ofegantes. É uma sensação de luta espiritual. Então, para mim, é muito difícil desmembrar alguém da igreja em oração com a fraternidade. Segundo, é fazer um culto, pregar e um momento fúnebre. Esses dois momentos, para mim, como pastor, são mais desafiadores. Mas, como pastor, tem que fazer, não é mesmo? Um cristão da igreja pede um ente querido. O que os irmãos devem fazer em relação a isso? Tem irmãos que não têm nenhuma sensibilidade. Não mandam uma mensagem. O velório vai ser aonde? A igreja, se puder, todos os irmãos devem se mobilizar. O nosso irmão está sofrendo. O nosso irmão perdeu o que? A mãe, o pai, o filho, o tio. Está sofrendo. E nós precisamos nos colocar. Olha a empatia. Eu preciso me colocar no lugar dele, até porque a qualquer momento eu posso perder alguém da minha família também. E aí? Estou no velório, eu e os meus familiares. Onde estão meus irmãos? Chorai com os que choram. Foi informado no grupo da igreja. Fulano de tal perdeu o tio, a mãe, a avó. Você viu a mensagem? Na imediata sequência, manda uma mensagem, liga, grava um áudio, procure saber como pode estar presente. Às vezes não dá para estar no velório em todo momento, mas passa, dá um abraço na família enlutada e vai para casa. Se você se diz ser cristão, se você diz que ama, mas nessa hora você se omite, eu tenho suspeita da sua conversão. Não, pastor, mas eu não gosto de velório. Não, tem essa questão também. Mas a mensagem, não dá para mandar mensagem? Não dá para ligar? Não dá para mandar uma mensagem de áudio? Dá sim, irmãos. Eu, com essa série, estou treinando a igreja aqui a se alegrar com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado. Anos atrás a gente fez vários momentos fúnebres aqui na igreja. E os irmãos aferrados, todo mundo unido, chorando
uns que choram. Então eu quero que a igreja prossiga assim. Que você venha ter essa sensibilidade de se colocar no lugar das pessoas, procurar estar presente, dar assistência. Eu não consigo ver um cristão que sabe que um irmão seu perdeu alguém da família, mas não faz nada. Fica inerte. Eu confesso que além da tristeza, vem até uma revolta no coração. Não tem cabimento. E se esse irmão amanhã perder alguém da família, eu vou estar lá como pastor. Ele vai querer certamente que os outros irmãos estejam também. Então, irmãos, até o bom senso resolve isso. Vocês estão me entendendo bem? Velório. Os irmãos chegar junto, ajudar, auxiliar, enfim. Vamos para outra questão aqui acerca da tristeza, enfermidade. O irmão está enfermo, geralmente que não tem inclinação para ficar doente de tempo em tempo, o irmão adoeceu, nem liga. O irmão está doente lá, mas quando sente a doença na pele, então uma maneira de você chorar com os que choram é você se sensibilizar com os irmãos que estão enfermos, orando, fazendo visita, fazendo uma ligação. Você tem que estar presente na vida dos irmãos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, senão nós nunca cumpriremos o texto bíblico. Nós até podemos pegar até uma fita isolante e isolar esse texto da Bíblia. Esse texto está na Bíblia para ser vivenciado, senhores irmãos. Precisamos olhar para o texto bíblico e obedecer a palavra de Deus. Se alegrar com os que são alegres e chorar com os que estão tristes. Adversidades. Irmãos que sofrem com seus familiares, filhos às vezes nas drogas. Você tem conhecimento, você tem que se colocar no lugar da irmã, do irmão. E se fosse com você? E o irmão se ausenta da igreja, o irmão se esfria na fé, e nós, nada. Você deve chorar com os que choram, se condoer da situação. Paulo disse em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O irmão está em adversidade, você precisa abraçar a causa. Embora tenha irmãos também que na hora do sofrimento, preferem sofrer sozinhos, descumprindo também a Bíblia. Como nós veremos, eu acho que não vou ter condições de terminar hoje, veremos, está aqui para frente, a vida cristã, irmãos, é viver em comunidade. É uma koinonia, é uma vida em comum. Você não precisa falar tudo da sua vida para a igreja. Mas, para mim viver isso aqui, olha, alegrai-vos com os que se alegram, eu preciso saber primeiro que você está alegre, sim ou não? Pastor, graças a Deus, Deus me abençoou, estava desempregado, em oração, Deus me abriu a porta. Eu preciso saber para me alegrar com ele. Para chorar, a mesma coisa, o irmão está sofrendo, isolado, eu vou adivinhar. Você vai adivinhar. Ao mesmo tempo que os irmãos devem sofrer com você, os irmãos têm que tomar conhecimento do seu sofrimento. Vocês me entenderam bem? Você não pode se isolar. Você precisa, é claro, não vai falar tudo. Tem limites. Mas se você está sofrendo, você compartilha. Ou pastor, pede os irmãos para orar por mim. Estou passando uma dificuldade. A igreja vai chegar junto. Então, na adversidade, você chega junto, levando as cargas uns dos outros. Calúnia. Alguém já foi caluniado aqui? Se sim, pode levantar a mão direita, não tem dificuldade. Graças a Deus, não. Meus irmãos, é desafiador. As pessoas inventarem algo e colocar o seu nome. Você está com a consciência tranquila que você não fez aquilo. Mas as pessoas criam uma calúnia contra você. Já pensou? Você ser caluniado é sofrimento ou não? Os irmãos vão sofrer isso com você. Pastor, fala para os irmãos que estou sofrendo uma calúnia, um culto de oração, por exemplo. Ou então alguns irmãos específicos, compartilha. Cristo disse que será inevitável. Mateus 5, 10, 11 e 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos ilustrar aqui. Joaquim é um cristão, membro da igreja. E Joaquim, ele foi caluniado.
Joaquim, nosso irmão, fez algo que ele não fez. O que a igreja deve fazer em relação a isso? Por exemplo, em Recife, um presbítero de uma igreja da Assembleia de Deus, ele foi caluniado pela sua própria filha. A filha dele disse que ele estava assediando ela. Já pensou? De repente, chorando. Ela não contou, com tranquilidade, chorando, em pranto. A medida da igreja, tirou a congregação que ele cuidava, envolveu a polícia, a menina foi para São Paulo. Passa alguns anos, ela se arrepende. E volta chorando, falando que foi calúnia dela, porque o pai era muito rigoroso com ela. Agora o senhor, o ancião, o presbítero, tem a congregação devolvida. A igreja pede perdão para o presbítero. Se acontecer na igreja aqui, o que a igreja deve fazer? A gente tem que entender isso, que a Bíblia tem a dizer, sim ou não. Se acontecer, hoje a pessoa é culpada até que se prove o contrário. Só que na Bíblia, antigamente, não era assim. A pessoa era inocente até que se prove o contrário. Então, Joaquim é membro da igreja, ele foi caluniado, a igreja chega junto. Olha, irmão, vamos estar contigo em oração. Claro, atentos. Atentos. Mas a igreja tem que ajudar Joaquim, porque até então não tem provas. É calúnia. Se não tem prova, enquanto não se prove o contrário, o nosso irmão é o quê? Inocente. Olha só o caso de José. José, ele foi assediado pela mulher de Potifar. Em dado momento, José fugiu. A capa ficou na mão de quem? Da mulher de Potifar. Qual foi a versão dela? José tentou me assediar, me violentar. Todos que viram a capa de José nas mãos dela, qual seria a conclusão óbvia? Mas ele era culpado ou inocente? Então a igreja precisa ter essa sensibilidade. Caso aconteça, a gente vai chegar junto do irmão Joaquim, procurar entender o conta em sua versão. Enquanto não se provar o contrário, a gente está com Joaquim. Não, irmão, a gente está contigo. Mas quando, se porventura ele cometeu, a igreja vai implementar disciplina no aspecto cirúrgico, sem cerimônia. Mas enquanto não há provas, a igreja faz o quê? Desfaz de Joaquim. Agora imagina a cena, a igreja desfazendo de Joaquim, aí prova-se que Joaquim é inocente. Aí você vai fazer o quê? Fingir que nada aconteceu, não é mesmo? Então, o que a Bíblia ensina para nós, veja como a Bíblia é profunda, irmãos. Olha só o que eu estou falando para vocês. Eu estava falando sobre o amor expresso na alegria recíproca, na tristeza recíproca, e veja onde eu estou, as implicações da verdade de Deus. Nós precisamos chorar com os que choram, até porque o amor tudo crê. O amor não suspeita mal. Então, se não foi provado o contrário, até então a igreja chega junto, dando apoio, com atenção, com responsabilidade. Mas até então são calúnias, a gente não sabe se procede ou não. Vai envolver polícia, vai fazer investigação tudo certinho, mas até então o nosso irmão é inocente ou culpado? Inocente. Hoje, irmãos, ficaremos por aqui. Aí, se Deus permitir, nós iremos finalizar na próxima quarta-feira. Essa é uma maneira prática de você expressar que você ama ou não através da empatia. Sobre os pés.